João 3, 14 e 15. Diz assim: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Agora eu quero que você leia comigo aí, em João mesmo, capítulo 12, adianta aí, capítulo 12, João 12, verso 32. João 12, 32. Diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso Cristo falando, entendeu? O outro versículo que a gente leu diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui Cristo fala que o fato dele se levantar, dele ser levantado na cruz, dele ser pregado ali, ele seria como um imã, que atrairia tudo para ele. Atrairei todos a mim. O inimigo tentou apagar a memória de Cristo da terra e não conseguiu. Ele procura apagar a memória de Cristo hoje no coração das pessoas. No entanto, ele não consegue apagar a memória de Cristo na terra. Cristo está na terra. Onde existe um coração que o busque, ele o encontra. E Cristo está... É interessante essa visão da Bíblia. Às vezes a gente pensa assim, vamos buscar a Deus. Não é assim? As pessoas dizem assim, vamos buscar a Deus. As pessoas, Alda, elas não estão deixando de buscar a Deus. Entendeu? Elas estão resistindo a Deus. Porque Deus automaticamente é uma força que atrai. Entendeu? É uma força que apela sempre às pessoas. O poder de Cristo é assim, entendeu? Ele sempre está sobre mim e sobre você. E as pessoas simplesmente resistem. Não é que elas não o buscam. Ele que busca, ele que atrai, e a pessoa resiste. As pessoas que se perderão no dia do juízo final, não é porque elas não buscaram a Deus, é porque elas resistiram a Deus. Resistiram àquele poder de atração que atrai elas perto deles. E o que faz as pessoas resistirem? O poder de Cristo. Aqui fala que assim como Moisés levantou o quê? A serpente no deserto. Vocês conhecem a história da serpente? Está no livro de Números e diz que essa serpente ela foi levantada depois de uma como é que a gente pode dizer assim, uma epidemia, não é epidemia, que é de vírus, né? É uma praga de serpentes que saiu. Já imaginou aqui, você está aqui na igreja e de repente um bocado de serpente aí debaixo das cadeiras aí? Pronto, era exatamente como estava o povo naquela época, né? As serpentes venenosas, as piores que tinham, começaram a picar o povo. E as pessoas começaram a morrer do veneno delas. Por quê isso aconteceu? Por causa da murmuração das pessoas, entendeu? As pessoas estavam o tempo todo reclamando, o tempo todo de mau humor, o tempo todo criticando Moisés, o tempo todo falando mal do que Deus tinha feito. Olha, Deus trouxe a gente, ele não dizia, dizia Moisés, né? Você trouxe a gente para esse lugar aqui, é melhor que a gente estivesse lá. Olha, irmãos, a gente tem essa tendência, sabia? De ficar olhando, observando apenas as coisas ruins ao nosso redor. E quando a gente olha para essas coisas ruins, o resultado é esse, entendeu? É só reclamação, né? Murmuração, crítica. A igreja, irmãos, a igreja aqui da gente é uma igreja perfeita? O que vocês acham? É uma igreja defeituosa, cheia de defeitos. Mas se você começar a ficar focando nos defeitos, como é que fica você? Se você começar todo dia a ficar falando dos defeitos da igreja e observando os defeitos, como é que fica a sua fé? Você está entendendo? E não era diferente do tempo de Moisés. O caminho
era longo e mau. O deserto era quente. E as pessoas têm a tendência de ficar prestando atenção nessas coisas. Ou que calor do inferno. Se está chovendo, só chuva chata, né? Se está quente, reclama do calor. Se está frio, reclama do frio. E foi exatamente essas circunstâncias em que vieram serpentes e começaram a morder as pessoas lá. E começou a morrer gente. E o povo então foi até Moisés. Moisés, o que é que a gente faz? Então vai morrer todo mundo. Aí Moisés disse, vocês continuem reclamando, entendeu? Continuem reclamando aí, você vê o que é que vocês vão ganhar. Não, Moisés, a gente pecou, a gente errou, a gente está arrependido de nossas murmurações, de nossas queixas, de nossas lamúrias. A gente quer pedir a ajuda de Deus, que Deus nos perdoe. Deus é tão misericordioso, que disse, já que vocês estão pedindo perdão e misericórdia, eu vou conceder. Moisés, levanta uma haste e faz uma serpente de bronze e coloca enrolada nessa haste. E toda aquela pessoa que for picada pelas serpentes, que olhar para ela, vai viver. Observe, irmãos, era uma solução prática e simples, não era? Simplesmente olhar. Aí Jesus disse assim, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a serpente era exatamente um símbolo de Cristo. Mas se você prestar atenção bem na Bíblia, no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse, a serpente representa quem? Representa o diabo. E Cristo fez ali uma paródia, né? Usou um símbolo do inimigo e atribuiu a ele. E é interessante que é exatamente assim, irmãos, que funciona a minha vida, a sua vida. Se você parar para ficar observando o mundo ao seu redor, você paralisa, você enfraquece, você desanima. Você precisa erguer a cabeça para alguma coisa mais alta que tenha além das coisas ao seu redor. Sabia? Você precisa erguer a cabeça. Como aquelas pessoas, elas estavam ali sendo mordidas pelas serpentes e tinham que levantar a cabeça para olhar algo que tinha mais alto. Ao olhar para aquilo, elas então viviam. E se elas não olhassem, o que é que acontecia? Elas morriam. Eu tenho observado isso na minha vida, irmãos. Observado na vida dos irmãos da igreja isso. Eu percebo muitos irmãos que caminham com a gente e eles começam a abaixar a cabeça e olhar para o mundo, olhar para a realidade à nossa volta, e o resultado é o quê? É o que eu falei para vocês. Eles morrem na fé, morrem espiritualmente falando. E isso é uma lição para você que está aqui nessa noite, entendeu? O que eu tenho aprendido para mim, eu compartilho com vocês. E você começar a observar as coisas ao seu redor, eu digo uma verdade a vocês. Comece a levantar a cabeça e olhar para cima. Veja o que está escrito em Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses fica depois de Coríntios. Depois de Coríntios tem Gálatas, Efésios, aí tem Filipenses e Colossenses. A mensagem de Colossenses 3 é uma mensagem que é a essência do que eu estou transmitindo para vocês aqui com a direção de Deus. E diz assim, portanto, acharam? Todos acharam? Tá difícil de achar aí? Achou. Fica na página 166, não é isso? Colossenses 3, verso 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui.
porque vós morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Isso aqui eu acho que inspirou aquele hino, né? Porque Ele vive, né? Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Observe, irmãos, é exatamente o que eu estou falando para vocês aqui. Ó. Olha para cima, olha para Cristo, olha para aquele que está mais alto, que está atraindo. Ele foi levantado para que a gente olhe para Ele. Esse é o segredo, irmãos, para você permanecer, para você crescer na fé. Você lembra da história de Pedro? Diz que Pedro estava no barco e de repente lá vinha aquele fantasma andando sobre as águas. Você conhece bem essa história, né? Andando sobre as águas, eles começaram o quê? Começaram a se desesperar. Começou a bater acelerado o coração. Eles começaram a ficar com muito medo. E começaram a gritar. Um bocado de homem, rapaz. Tudo amedrontado, com medo de uma alma. Já imaginou? Não sei se vocês aqui têm medo de alma. Tem? Que diz assim, medo de alma, que diz que a pessoa, às vezes a pessoa vai na estrada à noite e de repente aparece aquela mulher vestida de noiva, né? E faz medo, né? Às vezes a pessoa, uns colegas meus que dizem que já viram, né? Esse tipo de coisa. E foi mais ou menos uma cena daquela que eles viram. Estavam no barco e lá vem aquela pessoa iluminada, com uma luz, uma coisa branca, no meio da escuridão e andando em direção a eles. Imagina aí. Aí de repente diz que a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Os discípulos, acostumados a navegar de noite, ficaram com medo. Aí Cristo então disse o quê? Lembra? É uma palavra que aparece, parece que mais de 300 vezes na Bíblia. Que palavra é essa? Não tenha medo. Inclusive, se você estudou a lição de hoje, de ontem, ela fala que foi exatamente o que Deus disse a Abraão. Lembra? Se você estudou a lição, fala isso. Diz que Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, não temas. Porque eu sou o quê? O teu escudo. E o teu galardão será sobremodo grande. Por que Abraão estava temendo? Porque é natural, irmãos, de todos nós que vivemos nesse mundo, temer as coisas que acontecem ao nosso redor. Entendeu? Você olha para o lado, é uma pessoa morrendo. Você olha para o outro, é uma pessoa doente. Você olha para o outro lado, é uma pessoa sem poder trabalhar. Na época de Abraão, era assim, ele chegava em casa e queria ter um filho. E entrava ano, saía ano e a mulher não engravidava. Entrava ano, saía ano e a mulher não engravidava. E aquilo deixava ele angustiado. Já no meu caso foi ao contrário, eu estava angustiado porque eu pensava que a mulher estava grávida. No caso de Abraão, a Patrícia atrasou, né, as regras lá, e eu pensava que ela estava grávida e eu comecei a ficar nervoso. E no caso de Abraão, foi o contrário. A mulher não engravidava e ele ficava nervoso. E ele ficava: eu vou morrer e tudo que eu tenho vai ficar para ninguém. Para quem? Aí Deus chegou para ele e disse: não temas, porque eu sou o teu escudo. Observe, irmãos, a gente se apoia em coisas ao nosso redor, mas quem nos sustenta é Deus. Você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para a força que está acima de você, acima do que você tem no seu alcance, aqui na terra, né? Eu estava falando sobre a história de Pedro, não é isso? E de repente Jesus disse assim: olha Pedro, olha, vocês que estão aí no barco, não tenham medo, não temam, sou eu. Aí eles disseram assim, começaram a olhar um para o outro e disseram assim: não é ele não, é um fantasma, é o cão. Ah, meu Deus. Ficaram com medo. Aí Pedro ficou tão inquieto assim que ele disse: Senhor, se és tu mesmo, observe, viu o que Pedro falou? Se és tu mesmo, ele duvidou. Se és tu mesmo, então
deixa-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Aí Jesus disse, venha. E na Bíblia está escrito que Pedro saiu do barco e começou a andar também sobre as águas. E é uma coisa impressionante, né? Uma vez eu tentei andar sobre as águas, consegui dar um passo só, afundei. Mas Pedro, ele conseguia caminhar. Observa, a Bíblia diz que ele conseguiu caminhar. Ele conseguiu dar alguns passos, Pedro, sobre a água também, ó. Começou a andar e diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Mas ele diz que em determinado momento, o que foi que ele fez? Ele desviou o olhar de Jesus e olhou para quê? Lembra? A Bíblia diz assim, diz que ele começou a perceber o vento. Entendeu? Ele começou a perceber o vento e as ondas. Ou seja, enquanto ele estava olhando para Jesus aqui, ele estava andando. O vento batendo, as ondas tumultuosas, mas enquanto ele estava olhando para Jesus, Valdo, ele estava caminhando. Mas aí em determinado momento, o barulho das ondas parece que falou mais alto. E ele então desviou o olhar de Jesus e ficou prestando atenção nas ondas. Quando ele começou a prestar atenção nas ondas e no vento, o que foi que aconteceu com ele? Afundou nas águas. Observe, irmãos, é a história só que eu estou falando para vocês, entendeu? Cristo disse assim, do modo como o Filho do Homem foi levantado, o modo como Moisés levantou a serpente, né? O Filho do Homem será levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que é que as pessoas perecem? Eu e você não precisamos perecer, não precisamos afundar. Tudo que a gente precisa fazer é o quê? Olhar para Cristo, olhar para cima, olhar para o alto. E de repente Pedro não fez isso. Ele olhou para o lado, olhou para o outro. E é interessante isso, irmãos, porque em todas as circunstâncias, o vento, o mar, a realidade em volta, ela é desfavorável. Você lembra do Salmo 23? Em que Davi diz assim, eu estou aqui caminhando à beira da praia num campo verdejante. Ele fala disso? Você lembra do Salmo 23 que Davi diz assim, ó, eu estou aqui caminhando tranquilamente. É assim que diz lá? Ele está dizendo assim, que ele está caminhando no vale de quê? No vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Aí ele diz assim, que de repente não teme nada, porque quem está com ele? Tu estás comigo. E ele pega ele, né? E tira daquele vale e depois leva ele para águas tranquilas. Não é assim? Mas observe, é exatamente assim o mundo ao nosso redor, à nossa volta. Sombras, terror, problemas, a sombra da morte. O Salmo 91 também fala sobre isso, né? O Salmo 91 diz assim, o pavor noturno, o laço do passarinheiro. Já viu esse salmo? Você já leu, não já? O laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a seta que voa de dia, a mortandade que assola meu dia. Tudo isso acontece com quem? Com quem é do mundo? Com todas as pessoas. Principalmente aquelas pessoas que procuram servir a Deus. Elas são cercadas por vales escuros, por crises, por problemas. Os anjos maus estão procurando todo o tempo emperrar, atrapalhar, amedrontar. E se você observar essas coisas, o que é que acontece? O mesmo que aconteceu com Pedro. Você afunda. E você observa, irmãos, essa crise que está se passando aí no mundo aí. Quantos irmãos não estão afundando? Imagina aí. Não é? É um privilégio aqui, nós temos aqui a nossa igreja que é pequena, mas está cheia hoje, né? Mas se você for dar uma volta aí pelas igrejas, você vai perceber que não está a mesma frequência. Não está a mesma quantidade de irmãos participando. Por quê? Porque eles estão olhando para onde?
Eles estão olhando para o lado, eles estão olhando para o vento, eles estão olhando para as ondas. E não é para isso que a gente deve olhar. A gente deve olhar para o alto. A gente deve olhar para Cristo. A gente deve olhar para Jesus, que é Ele que nos sustenta. Está entendendo? Você está até aqui. Tem aquela passagem lá de Samuel que ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Você não pode dizer assim: até aqui eu consegui. Não, até aqui o Senhor me ajudou. Mas mesmo aquelas pessoas que afundam, mesmo aquelas pessoas que desanimam, ainda assim Cristo estende a mão para elas. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro afundou na água e o vento e as ondas iam fazer igual o Jack do Titanic. Já assistiu aquele filme Titanic? Que Jack está lá, né, olhando Rose, aí de repente, né, afunda. Era o que ia acontecer com Pedro. Mas ele disse uma palavra-chave. Ele disse uma palavra-chave naquele momento que ele viu que ele ia afundar. Que palavra era essa? Lembra? Ele disse assim: Senhor, ajuda. Senhor, ajuda-me. Essa é a palavra-chave, entendeu? Porque Cristo, Ele pode nos ajudar e Ele pode fazer tudo por nós. Nós só estamos vivos porque Ele é que nos sustenta. Nós só estamos aqui na igreja porque Ele nos trouxe. E nós só podemos dar mais um passo daqui por diante confiando nele. E para isso você precisa pedir, né? Senhor, ajuda-me porque eu estou fraco, eu estou desanimado. Senhor, ajuda-me porque eu estou atribulado. Senhor, me ajuda porque eu não consigo mais ter fé. E foi exatamente o que ele falou para Pedro, né? Ele estendeu a mão, né? E segurou na mão de Pedro e ele disse essa palavra: um homem fraco na fé. Por quê? Por que duvidastes? Por que duvidastes? Isso foi a pergunta que ele fez a Pedro. Estendeu a mão, segurou Pedro para não afundar. E disse: por que duvidaste? É como se ele dissesse assim: se você não tivesse duvidado, você estaria aqui comigo, andando sobre as águas. Cristo, irmãos, Ele é a força maior do universo, que não pode ser vencida. Cristo é invencível. Cristo já venceu. Não pode ser derrotado. Nunca foi derrotado. E Ele está vivo e está ao nosso lado. Amém? Por isso que Paulo diz assim: em todas as coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Tem um hino no inário que diz assim: fé é a vitória. Essa passagem está em João, 1 João 5, verso 4. 1 João lá perto do Apocalipse. Primeiro João 5, verso 4. Encontrou? Alda. Verso 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus faz o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Foi exatamente o que ele disse a Pedro. Não duvide, não temas. E você só vai temer, se você só vai duvidar no dia em que você fizer o quê? Parar de olhar para o alto. Entendeu? Parar de olhar para cima. Na hora que você baixa a cabeça e olha para o redor, o que você vai ver é exatamente o que o mundo é. É um mundo duro, é um terreno hostil. O inimigo está à espreita em todos os lados. Mas você tem que olhar para o alto. E ter fé e não duvidar. E se você fizer isso, ele diz assim: que esta é a sua vitória. Não é assim? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.
Entendeu, irmãos? É a nossa fé. A fé, ela não é um privilégio, Ivaldo. A fé, ela não é um privilégio só do pastor da igreja, só do diretor da igreja. Essas pessoas precisam de muita fé, entendeu? Mas a fé é um recurso disponível também para qualquer irmão, qualquer pessoa, entendeu? Aquela pessoa que diz assim, olha, eu leio a Bíblia e não entendo, eu vou orar e não consigo. É só você fazer o que os israelitas fizeram, levantar a cabeça e olhar para Cristo. Olhai para Cristo e viver. Olhai para Cristo e viver. Essa, irmãos, essa foi a primeira visão dada à irmã White, quando ela tinha 17 anos de idade. Ela estava numa reunião, tipo um culto familiar, e quando eles se levantaram para orar, ela recebeu a primeira visão com 17 anos de idade. E na visão, ela viu exatamente isso. Ela viu um caminho estreito e o povo de Deus subindo nesse caminho. O povo de Deus seguindo nesse caminho. A primeira visão da irmã White foi essa. E disse que o anjo disse a ela, procure o povo de Deus. E disse que ela começou a procurar e disse, eu não estou vendo o povo de Deus. Aí o anjo disse a ela, olhe mais para cima. Aí então eu levantei a cabeça e olhei e vi o povo de Deus seguindo numa estrada estreita, um caminho apertado. Mas ela disse que lá ao final do caminho, no final do caminho, estava Cristo com a mão levantada e da sua mão emitia-se uma luz que iluminava o caminho. Cristo estava com a mão levantada, erguida, e de Cristo irradiava uma luz que iluminava o caminho do povo de Deus. E ela disse que essa visão ela observou e percebeu que os filhos de Deus, o povo de Deus, iam seguindo de acordo com observavam o quê? A luz. Porque diz que ao lado deles tudo era trevas, tudo era escuridão. E havia um grande abismo. Havia exatamente o que Davi viu, um vale, o vale da sombra da morte. E ela percebeu que nesse transcurso muitas pessoas caíam. Mas o que é que faziam elas cair? O que é que faziam elas cair? É porque elas tropeçavam e caíam assim? Não. Não, é porque elas baixavam a cabeça e paravam de olhar para a luz. Paravam de olhar para Cristo. E o resultado é que elas começavam a ver a escuridão, começavam a ver a altura. E eu tenho medo de altura, viu? E às vezes é exatamente isso. Uma vez eu fui naquele parque que tinha ali, né? Quase que eu dava um passamento. Era um pessoal era um pessoal pulando, gritando, Carlinhos. Tem os jovens, né? Eles ficam o quê? Empolgados, né? Com aquilo. Já eu, faltei a hora, o coração saiu pela boca. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas na visão da irmã White. Eles iam seguindo o caminho estreito, deixavam de olhar para Cristo, deixavam de olhar para a cruz, deixavam de olhar para a luz, e elas caíam. Irmãos, eu estou mostrando aqui a vocês aquilo que Deus me mostrou. O segredo para vencer o mundo é a nossa fé, para olhar para Cristo, para olhar para o alto, para ver que Ele é quem nos sustenta, quem nos guia, quem nos protege. Ele quem estende a mão para não permitir que a gente afunde, como ele estendeu para Pedro. Preste atenção nas palavras dele. Homem fraco na fé, por que duvidastes? Isso é uma palavra que sempre se repete ao longo da Bíblia. Como eu falei para vocês, foi o que ele falou para Abraão, né? Não duvide, não temas. Você lembra também aquela passagem bem conhecida que tem em Josué, que ele diz a mesma coisa a Josué? É uma passagem bem conhecida da Bíblia. Ele diz assim, olha, não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Aonde quer que andares.
E por que que ele falou isso para Josué? Porque Josué tinha o que temer. Josué ia enfrentar os gigantes. Eram gigantes que eram maiores do que ele. Gigantes, não apenas gigantes individuais, mas cidades de gigantes. Cidades comandadas por gigantes. Eu não sei se você já enfrentou o gigante aí, né? Não sei nem se você já viu algum gigante. Mas é um negócio de temer. E Josué tinha motivos para temer. Mas a palavra de Deus era em que sentido? Era no sentido assim, ó. Não temas porque você é maior do que eles, é assim? Não, ele disse, não temas porque eu sou contigo. Ou seja, olhe para mim que estou contigo. Quando você olha para o mundo, quando você olha para os desafios, quando você olha para as doenças que estão chegando no mundo aí, quando você olha para a crise, você teme porque você é menor do que tudo isso. Mas nada disso é maior do que Cristo. O poder do inimigo é infinitamente maior do que o meu, do que o seu. As vantagens que ele tem contra nós são muitas. E acima de tudo, essa vantagem que ele tem ainda é covarde, que ele ainda fica procurando pegar você na covardia, mais ainda, né? Que é pior. Mas tudo que você precisa fazer é olhar